Boa noite, doutor Jorge Marcelino. Prazer encontrá-lo, conhecê-lo essa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bem, é uma imensa satisfação estar participando do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Participo de algumas edições e essa edição é especial porque é online e ela traz outras possibilidades, por exemplo, a diversidade do nosso público, poder atingir mais pessoas que não poderiam estar de forma presencial, por isso eu considero, apesar de todas as perdas que o presencial, contato presencial nos traz, eu considero isso um momento relevante histórico. Bem, doutor Marcelino, que vai presidir essa conferência de hoje, sócio da Roveda e Marcelino Sociedade de Advogados, ele é especialista em planejamento tributário internacional e investimentos estrangeiros, ele é doutor pela Universidade de Barcelona e Universidade de Sorbonne. Ele é mestre em Direito Tributário pela Universidade de Barcelona e também mestre em Direito Tributário Internacional e Planejamento pela Universidade de Roma. O tema de hoje é muito interessante, é sobre holdings estrangeiras, a utilização de sociedades estrangeiras para a gestão de ativos no Brasil. É muito louvável a escolha do seu tema, pela atualidade dele, apesar das polêmicas, mas especialmente por o senhor atuar na linha de frente como advogado, muito interessante quando um acadêmico, um pesquisador, além de tudo, trabalha na sua área de pesquisa. Isso engrandece profundamente a nossa conversa, vai me trazer novos conhecimentos, eu tenho certeza que todos que estão assistindo, nossos alunos e outros professores. Enfim, doutor Jorge, seja muito bem-vindo, estou aqui para te assessorar e a palavra é sua. Obrigado, boa noite. Professora Renara, muito obrigada pela recepção. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Wagner Menezes, a quem eu estimo muito e desde 2016 vem me convidando para participar do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. É um desafio fazer remotamente, a gente está acostumado a ter o contato presencial, a ter essa interação com os participantes do Congresso, infelizmente isso não é possível nesse momento. Mas eu espero que a gente possa, de outro lado, atingir mais pessoas, que a gente possa ter mais acadêmicos, estudantes e profissionais da área nos assistindo. Espero que essa minha fala encontre todos bem e que eu possa cumprir de forma satisfatória esse desafio de tirar um pouco a discussão de temas importantíssimos da área pública e trazer algumas reflexões de interesse da área privada, que é a minha área acadêmica de especialidade e a minha atuação profissional. Eu, basicamente, queria tentar abordar os pontos principais aqui nesse tempo que é um pouco estreito e falar um pouco para vocês a respeito de utilização de sociedades holdings e principalmente da utilização de sociedades holdings internacionais para gestão de ativos. Apenas para a gente contextualizar, eu acho interessante a gente rememorar um pouco o que a gente fala quando nós nos referimos a sociedades holdings. Eu tenho frequentes questionamentos por parte de alguns clientes do que seria exatamente uma sociedade holding. A sociedade holding, ela começa a aparecer no Brasil já por volta da década de 70, com a legislação das sociedades anônimas, quando eu tenho a referência a sociedades cujo objeto social são a administração de participações em outras sociedades. Então, o termo holding, ele vem lá da língua inglesa, do verbo deter, possuir em inglês, e ele remete justamente àquela sociedade cuja função principal é administrar participações em outras sociedades. A sociedade holding, quando eu me refiro a uma sociedade holding, eu estou me referindo a uma sociedade que
uma forma de objeto social de uma sociedade. Não estou me referindo a um tipo societário, não estou me referindo a uma estrutura específica. Quando eu me refiro a uma sociedade holding, eu estou me referindo à atividade que essa sociedade desenvolve. No Brasil, o desenvolvimento dessas atividades ele pode ocorrer dentro de qualquer espécie societária, desde a sociedade limitada, a sociedade simples, uma sociedade anônima, uma sociedade em comandita por ações, uma sociedade em comandita simples. Qualquer espécie societária pode ter por objeto social o controle de outras participações societárias. Aqui vem também um outro mito que a gente precisa afastar, que a sociedade holding tem uma forma de tributação específica. A sociedade holding ela pode adotar o regime de tributação do lucro real ou o regime de tributação do lucro presumido. É vedada a inclusão de sociedades holdings no Simples Nacional, mas eu posso optar livremente entre o lucro real e o lucro presumido para tributar as minhas receitas quando for o caso. Então, essa sociedade holding, ela está ligada à gestão de ativos e, conceitualmente falando, a gente pode dividir esse tipo de sociedade em dois grupos. As chamadas holdings simples ou holdings puras, que são aquelas sociedades que acabam somente administrando participações societárias em outras sociedades, e as chamadas holdings mistas, que, na verdade, são administradoras de ativos. Essas sociedades elas podem administrar, além de participações societárias, ativos como direitos, imóveis, títulos e outros ativos de natureza não societária, de natureza creditória, de natureza mercantil, são as chamadas holdings mistas. A sociedade holding ela é um instrumento bastante usado para a gestão patrimonial e bastante eficiente para a gestão patrimonial, porque eu consigo concentrar o que estaria ligado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas dentro de uma administração profissionalizada. Essas sociedades elas conseguem servir como um instrumento de estabilidade, porque note que, como pessoas naturais, nós estamos sujeitos à morte, nós estamos sujeitos a divórcios, nós estamos sujeitos a incapacidades permanentes ou temporárias, e nós estamos sujeitos a todos os eventos advindos da nossa vida civil. E quando eu interponho uma sociedade holding entre a pessoa natural e a sociedade controlada, quando eu coloco uma sociedade holding para controlar esses ativos, os ganhos são na estabilidade. Independentemente das situações que eu esteja vivenciando na minha vida privada, como um divórcio, como uma doença, como uma incapacidade, a minha participação na empresa controlada, ela fica estável. Eu resolvo os problemas e eu contenho os problemas das vidas particulares desses sócios fora da esfera societária. É interessante também a utilização de holdings quando eu preciso regulamentar a parte de sucessão, a parte de administração por sucessores, administração por pessoas ligadas, e também é muito interessante a utilização de sociedades holdings para a gestão financeira de grupos societários. Eu posso estar vivenciando um momento onde uma sociedade tem excesso de liquidez, uma sociedade apurou e auferiu ao longo de determinado período lucros significativos, enquanto outra sociedade do grupo, também pertencente às mesmas pessoas, está precisando de recursos, por exemplo, para implantar uma nova unidade industrial, para ampliar suas atividades, para fundar uma subsidiária, para, enfim, qualquer outra atividade mercantil. E esse fluxo financeiro, quando gerido através de uma sociedade holding, ele fica muito mais facilitado. Os empréstimos e os aportes de capital, quando realizado intragrupos, através de uma sociedade holding, eles são muito mais
facilitados. Então, a holding, ela é, na verdade, um instrumento de gestão de ativos, que, com certeza, administra de forma muito mais adequada participações societárias também. No Brasil, e aqui começam as principais diferenças e as principais equívocos na estruturação de holdings estrangeiras, no Brasil, a distribuição de lucros auferidos por uma sociedade não são levadas à tributação. Pelo menos nesse momento, a gente tem uma série de projetos que pretendem tributar dividendos, agora com essas questões trazidas pela pandemia principalmente, mas no momento atual, a distribuição de lucros auferidos numa sociedade operacional, uma sociedade que desenvolve atividades mercantis, ela não é tributada, ainda que eu interponha entre a figura do sócio e da sociedade operacional uma sociedade holding. Na prática, o que acontece é que a sociedade aufere os lucros e distribui à sociedade holding, não tendo tributação, e a sociedade holding distribui aos sócios, pessoas físicas, também sem tributação. Então, hoje, no Brasil, quando tratamos de operações internas, os lucros auferidos por uma sociedade não são tributados e o impacto tributário da constituição de uma sociedade holding, ele também é nulo, porque ele não vai ser levado à tributação. Quando eu levo isso para um cenário internacional, em que situações seria interessante a constituição de uma holding internacional? A primeira situação, mais comum, é quando eu detenho ativos localizados em vários países. Então, eu tenho empresas sediadas no Brasil, tenho empresas sediadas nos Estados Unidos, por exemplo, empresas sediadas na Ásia, ou imóveis sediados em outros países, e quero gerenciar isso de forma centralizada. Então, nesse caso, eu tenho uma hipótese em que a constituição de uma sociedade holding pode ser adequada para o cliente. Além disso, eu tenho as hipóteses de planejamento para imigração. Nós temos uma onda imigratória hoje para Portugal e para os Estados Unidos, pessoas que, ao final da sua vida, resolvem estruturar melhor seus investimentos e morar fora do Brasil, e nem sempre têm acesso a vistos de residência de forma automática. Então, quando eu pretendo tirar um visto de investimento, um visto de residência, ele pode ser através de um visto de investimento, que pode ser proporcionado através de uma holding localizada nesse país. Então, eu posso criar uma holding nos Estados Unidos de forma a viabilizar a aplicação de um visto de imigração AB5 para conseguir um green card, ou eu posso constituir uma holding em algum país europeu visando buscar um visto de residência nesse país. Também é interessante quando eu resolvo fazer um planejamento sucessório em vida, que são aquelas hipóteses aonde a matriarca ou o patriarca, enfim, o administrador do patrimônio, resolve passar aos seus descendentes o patrimônio em vida ainda. Também pode ser uma hipótese de holding no exterior. E as hipóteses um pouco mais controversas relacionadas a ganho de capital. A gente teve recentemente um julgamento do CARF que reconheceu como válida uma operação onde, ao invés de vender a participação acionária dentro do Brasil, uma empresa transferiu essas participações acionárias a uma sociedade uruguaia e então vendeu essa sociedade, oferecendo essa diferença à tributação no Uruguai e não no Brasil, evidentemente por uma carga um pouco mais baixa. Então, nós temos situações específicas que podem ser justificadoras e ser atraentes para a constituição de uma sociedade no exterior. Mas os detalhes desse tipo de planejamento, pela nossa experiência aqui no escritório, é que acabam gerando os maiores problemas para as pessoas. Muitos escritórios acabam oferecendo a compra de sociedades prontas no exterior, o que acaba sendo o pior caminho
para fazer esse tipo de planejamento. É muito importante que quem pretenda fazer esse tipo de estruturação e ache justificativas para gerir o ativo através de uma sociedade internacional, faça isso de forma coerente, faça isso através do investimento estrangeiro direto, integralizando o dinheiro através do Banco Central do Brasil, ou seja, faça uma transferência internacional destinada à constituição daquela empresa e à integralização do capital, aportando capital nessa empresa. É muito importante que a participação acionária nessa holding estrangeira seja reconhecida no imposto de renda da pessoa que a detém. É muito importante que o investimento estrangeiro direto seja registrado no Banco Central, um procedimento relativamente simples, mas de extrema importância. Caso esse investimento seja superior a $100 mil, é importante que nós tenhamos o reconhecimento e a declaração de bens no exterior, que é uma outra declaração paralela à declaração de imposto de renda apresentada ao Banco Central do Brasil, conhecido como CBE. E esses investimentos, eles, via de regra, não são tributados. Eu, particularmente, não conheço país que tribute esse investimento estrangeiro direto e também não conheço qualquer restrição à realização desses investimentos. Então, hoje, a legislação brasileira não impede qualquer cidadão de constituir uma sociedade em qualquer jurisdição que seja. Ainda que seja nos polêmicos paraísos fiscais, nós não temos impedimentos para isso. Tá? É interessante frisar que o planejamento para esse tipo de investimento, ele segue uma lógica um pouco diferente do planejamento para uma empresa nacional, para uma holding nacional. Uma empresa, uma holding internacional, ela não goza das mesmas isenções de distribuição de lucro que uma holding nacional. Isso quer dizer que, quando eu estiver auferindo lucro por essa empresa fora do Brasil e precisar repassar esses valores a uma pessoa física residente no Brasil, isso deve ser oferecido à tributação. Então, isso faz parte da renda tributável do cidadão e deve ser oferecido à tributação. Além disso, se a controladora da holding estrangeira for uma sociedade brasileira, isso deve ser adicionado à base de cálculo dos tributos. Então, é importante a gente não tratar o planejamento de holdings estrangeiras da mesma forma que a gente trata o planejamento de holdings brasileiras. Professora Renara, quanto tempo eu tenho aqui? Eu gostaria de dar alguns exemplos. Sim, só tem tempo suficiente, só utilizamos 15 minutos, ainda não tem nenhuma pergunta. Eu aproveito, pode tomar uma água, para agradecer a didática. O senhor é professor, doutor João? O senhor é professor também? Ah, sim. Extremamente didático, mas, enfim, vamos dar continuidade. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, deixe as perguntas, que a gente vai ter esse tempinho para conversar sobre isso. Muito obrigado. Pode continuar. Então, dentro desses exemplos, normalmente a gente recebe consultas aqui no escritório e, ao longo dos últimos estudos que eu desenvolvi, não é raro a gente ser perguntado, ok, tenho uma dessas situações e gostaria de constituir uma holding fora do Brasil, qual o melhor lugar para constituir uma empresa fora do Brasil? Depende. A resposta adequada é depende. Porque, como nós estamos tratando em âmbito internacional, os países apresentam diferentes aspectos tributários e diferentes aspectos estruturais na constituição de companhias. O primeiro exemplo, e um dos locais hoje mais buscados para a constituição de empresas, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de estarem muito distantes do conceito usual de paraíso fiscal, eles apresentam grandes vantagens tributárias e apresentam grandes atrativos à
concentração de capital internacional dentro das suas fronteiras. Principalmente nos estados de Delaware e no estado da Flórida, a gente tem uma série de estruturas de companhias, principalmente a LLC Company no estado da Flórida, que são adequadas para a gestão de ativos no exterior. No caso dos Estados Unidos, especificamente, eu acho que a gente pode ressaltar como principal vantagem o regime estável. Eu não vejo como plausível qualquer embargo ou sanção a um regime americano, diferente do que você pode ter naturalmente se você quiser constituir uma sociedade em Serra Leoa, nas Ilhas Maurício, ou em regiões menos representativas em termos sociopolíticos. Nos Estados Unidos, o regime é estável e dificilmente você vai ter um embargo contra a sua empresa num caso de constituição de empresa americana. Também é interessante as empresas constituídas no estado da Flórida e Delaware para planejamento de imigração, como eu falei anteriormente, e para gestão de operações internacionais. Os Estados Unidos hoje têm recebido uma grande quantidade de empresas que se dedicam a trading, a operações de trading. Porque as empresas constituídas nesses territórios, elas não tributam operações que não envolvam partes americanas. Conceitualmente, nós teríamos aí a questão do title, a questão da propriedade de uma das partes da operação. Então, se eu vendo um determinado produto entre Brasil e Europa, através de uma trading company com sede no estado da Flórida, eu não teria que tributar esta operação. Então, essas são as vantagens de você ter uma empresa nos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos tributam dividendos. Ao contrário do Brasil, a distribuição de dividendos nos Estados Unidos, principalmente para o NRA, o chamado Non-Resident Alien, é tributada a uma alíquota de 30%. Então, sediar uma empresa nesse país para fazer operações de trading e reinvestir esses lucros ou reinvestir essas operações, aumentando e potencializando a sua empresa, é uma excelente jurisdição. Se você precisar distribuir esses lucros, nós já estamos tratando de uma jurisdição com uma altíssima carga tributária, mais alta que a do Brasil, e provavelmente a sua operação vai sair prejudicada. Da mesma forma, ganho de capital, se você precisar alienar algum bem com ganho de capital, que é aquela diferença entre o valor de compra e o valor de venda, seja de um imóvel, seja de uma participação acionária, você vai ter uma tributação aí da casa de 20%, mais ou menos. Planejamento tributário também talvez não seja o melhor lugar para você estruturar uma holding para planejamento tributário. A gente tem não impostos federais, mas o chamado state tax, que é um imposto estadual que na Flórida está na casa dos 45%. Para que a gente tenha ideia como muda, eu trouxe para vocês também um exemplo aqui do Uruguai. O Uruguai ficou famoso ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, pelas chamadas SAFs, as Sociedades de Inversões Financeiras, que foram amplamente citadas em operações de combate à corrupção e de lavagem de dinheiro. As SAFs foram extintas entre o ano de 2010 e o ano de 2012, justamente para expurgar do Uruguai esse regime de operações ilícitas. O Uruguai, há anos, promove uma política de compliance, uma política de seleção natural de investidores para expurgar do país esses investimentos irregulares. Hoje nós temos dois tipos de sociedades dentro do Uruguai, a chamada SAU, Sociedade Anônima Uruguaia, que ela pode ser, inclusive, ao portador, tendo um controle de beneficiário final, e a SAS, a Sociedade Anônima Simplificada. Essas sociedades, de outro lado, não têm tributação de operações geradas no exterior, a exemplo dos Estados Unidos,
mas também não tributam dividendos e tributam ganho de capital à alíquota de 15%, uma alíquota baixa. As operações de trading são tributadas a uma alíquota de 25% sobre uma base de 3%. Então, vocês notem que o imposto de herança no Uruguai não é cobrado. Então, notem que quando eu estruturo uma sociedade holding, eu não tenho como falar qual seria a melhor jurisdição. Eu tenho a melhor jurisdição para a operação em concreto. Se for uma operação de reinvestimento e ampliação de investimentos, com certeza uma holding nos Estados Unidos ou uma trade nos Estados Unidos pode me atender muito bem. Se for um planejamento sucessório, um planejamento para alienação de ativos que vão gerar um ganho de capital considerável, uma sociedade no Uruguai já é uma sociedade muito mais adequada. E assim eu tenho sociedades na Áustria, sociedades em Hong Kong, sociedades em Singapura, cada uma com uma característica diferente para atender um aspecto diferente do cliente. Então, é importante partir do pressuposto de avaliar a necessidade desse cliente ter uma empresa fora do Brasil, não é simplesmente controlar operações 100% brasileiras, eu acho isso um pouco temerário, e também, quando eu decidir por constituir uma estrutura internacional, também avaliar as necessidades do cliente, o tipo de ativo que ele vai gerir, o tipo de ingresso que ele precisa, seja para a pessoa física dele, para manutenção, sejam os seus planos de sucessão ou planejamento para a imigração, isso vai me ajudar a eleger a jurisdição adequada. Tá? Por último, eu queria fazer um comentário relativo às empresas um pouco mais controladas, que são empresas, por exemplo, situadas nas Ilhas Virgens Britânicas. Aí nós já estamos entrando em empresas situadas em paraísos fiscais, as chamadas BVI Companies. Essas empresas já oferecem, de uma maneira um pouco mais facilitada, a sua constituição, a ausência de tributação em operações internacionais e a facilidade da transmissão de ações. O que não quer dizer que estamos atuando numa terra sem lei, uma terra onde a lavagem de dinheiro é permitida, onde a ocultação de bens é facilitada. Pelo contrário, os paraísos fiscais têm cada vez mais colaborado com as autoridades internacionais, firmado acordo de trocas de informações tributárias e identificação de beneficiários finais, para que a gente possa afastar, de interesse desses paraísos fiscais hoje, afastar o que é capital ilícito do capital de planejamento internacional, do centro financeiro, da gestão lícita de ativos. Essas sociedades, elas ainda estão sujeitas a um controle mais estrito. Geralmente, qualquer remessa de capitais para essas empresas são sujeitas a retenções na fonte. O investimento, o aporte de capital não é mais qualquer pagamento para essas sociedades, qualquer remessa de royalties ou de pagamento de licença para essas sociedades são sujeitos à retenção na fonte e cada vez mais controlados. Então, de forma geral, era essa apresentação que eu gostaria de fazer. A gente tem assunto para falar aqui por muitas horas, mas eu gostaria de deixar essa breve e humilde explanação a respeito de como se pode gerir ativos no exterior de forma lícita e as peculiaridades de se pensar numa estrutura internacional. Eu fico à disposição de vocês, professora Rinara, agradeço a recepção e se alguém tiver algum questionamento, eu fico à disposição. Doutor Jorge, muito obrigada, foi maravilhosa a sua explanação, absolutamente didática, e eu tenho certeza que o
os ouvintes e os alunos aproveitaram muito. Já estou vendo alguns dos meus alunos ali animadinhos, então estão aproveitando. Fernanda, pessoas que estiveram no congresso passado, também prestigiando esse evento. Enfim, doutor Jorge, eu vou pegar a pergunta da Flávia Carreira, que também vai de encontro ao que eu vinha pensando. A gente fala em desigualdade e aí fica-se uma conversa no Brasil de que talvez toda a nossa desigualdade esteja ligado à falta de uma reforma tributária. E aí a gente já fica com medo de que reforma tributária seria essa? Quando a gente vê exemplos de outros países, um regime estável nos Estados Unidos, o Brasil talvez não tenha condições, ou será que a gente pode copiar uma reforma, um modelo tributário, um modelo que faça tributação e distribuição de lucros, que evite esses desmandos, né, essas desigualdades? E a Flávia pergunta assim, essa distorção, né, entendi, na impostação no Brasil, no que tange a cobrança dos impostos, vem reforçar a necessidade de uma reforma tributária. É essa a opinião do senhor também? E se tem projetos de lei que o senhor acompanhe, que faça uma reforma que efetivamente corrija essas distorções e que possa alavancar o Brasil naquilo que todos nós almejamos? Obrigado, Flávia, pela sua pergunta. Veja, infelizmente eu não enxergo uma reforma que consiga minimizar de forma significativa as distorções tributárias que a gente tem hoje. Eu vejo muitas análises que têm muito mais cunho político do que uma eficiência técnica. A gente fala muito em alíquota de imposto de renda. A alíquota de imposto de renda, ela é só um dos fatores que a gente tem dentro da tributação. Note que, se eu tomar por base só o valor fechado, o valor nominal da renda de uma pessoa e atribuir a essa renda uma alíquota, eu acho essa é uma metodologia muito falha. Eu trago um exemplo para vocês que evidencia muito fácil. Eu posso ter duas pessoas que ganhem R$10.000 por mês. Aparentemente uma renda bastante elevada, muito acima da média brasileira, mas essa primeira pessoa aqui ganha R$10.000 por mês e tem 3 filhos e é a única renda da família. E essa pessoa aqui é uma pessoa solteira, sem filhos, tá, já formada, com um patrimônio constituído ou herdado. Com certeza, e que mora numa cidade do interior, por exemplo. A primeira pessoa tem 3 filhos, mora em São Paulo, a outra pessoa mora no interior. É uma distorção absurda quando eu falo só da renda nominal e de uma alíquota. Eu tenho países, principalmente países do leste europeu e países nórdicos, onde eu tenho alíquotas altíssimas de tributação à renda, mas que até o deslocamento entre a casa e o trabalho são considerados dedutores do meu imposto de renda. Quando eu utilizo uma metodologia de dedução, eu consigo adequar a renda ao perfil da pessoa. Quantas pessoas são dependentes dessa pessoa que ofere renda? Ela tem que pagar escola? O que ela, para filhos, ela tem que pagar moradia? Quais os custos envolvidos nessa pessoa? Então, ao meu ver, uma reforma tributária, ela se basearia em critérios muito mais técnicos e muito menos políticos. A questão da tributação de dividendos também é algo que está sendo trazido como uma bandeira política. Até acho interessante e acho adequado que se diminua essa possibilidade de planejamento interno, quando as pessoas, ao invés de oferir renda, constituem uma empresa e recebem por distribuição de lucro. Esse é o tipo de planejamento que tem que ser expurgado. Mas nós temos que considerar que dos BRICS, o Brasil, é o país que tem a menor taxa de poupança. Nós estamos abaixo de 13%, enquanto a China, por exemplo, tem 51% do PIB de taxa de poupança.
Isso significa que sobra muito pouco dinheiro do brasileiro para investir. Nós precisamos de capital estrangeiro para fomentar o crescimento, para financiar compra de máquina, infraestrutura, para financiar o crescimento da indústria internacional, nacional, desenvolvimento de tecnologia. E isso daí acaba desincentivando. Eu tenho um cenário de instabilidade política, que o tempo inteiro nós estamos redirecionando nossos rumos políticos, e, ao mesmo tempo, um cenário de tributação de dividendos. Hoje, eu vejo a ausência de tributação de dividendos no Brasil como um contrapeso para esse nosso cenário de instabilidade. O investidor estrangeiro só vai colocar o dinheiro no Brasil porque ele tem maior risco, mas ele tem uma maior rentabilidade. Quando eu tiro essa rentabilidade, ele tem risco com a mesma rentabilidade que ele teria num outro país estável, muito mais estável. Então, acho que a gente precisa se afastar um pouco dos critérios políticos e do discurso político e trabalhar uma reforma com critérios um pouco mais técnicos. Ouvindo técnicos, especialmente, o senhor tem toda a razão. Não é um problema que se resolva de forma simplicista, como vem se discutindo. Eu vou fazer uma última pergunta, vou pedir para o senhor ser breve. Nós estamos com 33 minutos, estamos dentro do tempo ainda. A Daniela pergunta, professor, o senhor poderia falar sobre a importância da existência de um acordo tributário binacional para a escolha do país de investimento? E aí peço brevidade só na resposta. Tá bom. Eu acho que um dos fatores, a Daniela levantou uma questão interessante, um dos fatores importantes que a gente deve levar em conta no planejamento internacional é a existência de tratados internacionais, o chamado Tratado de Bitributação. Basicamente, o que esses tratados pretendem é preservar as relações societárias ou mercantis existentes entre os países. Não existe uma coordenação internacional em termos tributários. Cada país tributa aquilo que pretende tributar da forma que mais lhe convém. Esses acordos começam a surgir lá no Império Alemão, por volta de 1890, quando essas províncias alemãs querem manter as relações comerciais entre elas e veem que, se as duas partes, se os dois estados tributarem a mesma operação, ela facilmente se torna inviável economicamente. Então, esses acordos vêm já, desde há mais de um século, tentando, por uma regra geral, isentar um dos lados da tributação. Então, eu tenho, por exemplo, o Acordo de Tributação Brasil-Espanha. Se tributar a renda no Brasil, a ideia é que não se tribute a renda na Espanha. Se tributar na Espanha, a regra é que não se tribute a renda no Brasil. Mas a gente também tem, infelizmente, um reiterado descumprimento desses tratados, ao invés de isentar ou se abster de tributar essa renda. O que a Receita Federal tem feito é submetido essa renda à tributação e aberto a possibilidade do contribuinte pedir a restituição, o que, ao meu ver, fere os tratados internacionais, fere a disposição dos tratados, mas é um assunto bastante controverso e bastante delicado. Professora, eu estou vendo uma série de perguntas aqui e eu queria ficar à disposição, caso vocês queiram mandar as perguntas para o meu e-mail. É só buscar, meu e-mail está nas redes sociais, meu e-mail está no site do escritório, é só buscar por Jorge Marcelino, que vocês vão achar lá. Podem me mandar os questionamentos e será um prazer responder, seja por e-mail, pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Obrigada, doutor Jorge. É ótimo saber disso. Eu estou vendo também algumas perguntas, holding familiar, que também gostaria de saber um pouco mais, mas, enfim, esse tempo no online, realmente, ele tem que ser restrito, ainda mais que o congresso é imenso e maravilhoso, porque é imenso. Eu quero agradecer de novo a sua presença, quero agradecer a todos que nos assistiram, convidar a todos para continuar. A gente chama isso aqui de maratona do direito internacional, e enquanto a noite não acaba, estamos maratonando. E com isso eu encerro essa noite com meus agradecimentos e boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite.